Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Olá, estamos chegando para mais um podcast do Sindicato Metabase, é o Metabase na cidade. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Já curte aí, segue a nossa página, ative o sininho, que toda vez que a gente entrar com um conteúdo novo, você vai ser notificado. Nós estamos lá também em todas as plataformas sociais. O Sindicato Metabase está lá no Instagram, no Facebook. Estamos também lá no TikTok. E claro, aqui no YouTube, onde você nos acompanha agora no Metabase na cidade. Um prazer para nós estar aqui mais uma vez informando a categoria, informando toda a sociedade de Catalão e região. E recebendo aqui hoje o presidente do Sindicato Metabase, Diego Hilário, para um bate-papo sobre movimento sindical, sobre representação, sobre ações sindicais. Seja muito bem-vindo, presidente. Boa tarde, Mário, Danilo, todo mundo que nos acompanha, né, os trabalhadores também, Thiago, né, cumprimentar especialmente aí os diretores do Sindicato Metabase também. E vamos hoje falar de algo interessante, né, Mário, algo que é importante dizer, às vezes fica um pouco ultrapassado, né, mas é sempre importante dizer do movimento, dos pequenos detalhes, né? Porque sempre tem trabalhador chegando na categoria, começando, né, hoje, às vezes alguns meses atrás, e é importante levar essas informações básicas para alguns, mas importantes para todos, né? Com certeza, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Está conosco também o diretor aqui, Danilo Metabase. Seja bem-vindo, Danilo. Satisfação de receber aqui novamente. Igualmente, um abraço para o Mário, presidente Diego, toda a categoria, nossos associados e associadas. É igual o nosso presidente falou, pô. Isso é interessante, esse pessoal que está chegando agora na categoria, saber que o Sindicato Metabase, ele trabalha dia e noite, como se diz, 24 horas, para estar dando condições para os seus associados. Então, isso é muito importante, a gente não trabalhar só na database, sim no dia a dia, desde da saída dele para a casa dele, até a chegada na empresa e até o retorno, a gente tem a preocupação no dia a dia com o trabalhador. E é isso aí. Eu pedi você para compartilhar esse conteúdo aí, né, para a gente conseguir manter a maior parte das pessoas possível informadas, porque são assuntos que a gente trata muito aqui no sindicato. A gente fala com as pessoas da comunidade, a gente recebe aqui os nossos associados, os nossos trabalhadores, né, o telefone do Metabase é acionado muitas vezes até por pessoas que nós não nos representamos, e é claro, o sindicato nunca se furtou a prestar nenhum tipo de informação. E vamos usar aqui o YouTube para que você possa ficar informado, para que você possa saber sobre esses assuntos, né? Sobre representação sindical, né? Tem alguns assuntos que eu estou nesse campo de trabalho há 20 anos aí, né? Trabalho na mesma empresa há 20 anos, e algumas coisas, às vezes, para o nosso associado aqui, para o nosso representado, vai ficando comum. Aí parece que entra na mente assim, do trabalhador que fala, isso aí realmente existe. Database existe, presidente? Não, database existe, né? Database é a data base, como o nome diz, de alguma negociação ou de alguma coisa. A sua database é o dia que você nasceu. Isso. Então, database existe. No meio sindical, o que é database? Database é a época, o mês do ano, o dia do mês do ano, que nós começamos a negociar. Então, nossos acordos coletivos, eles têm a database aqui, a grande maioria em novembro, maio e setembro. São essas três databases que nós temos aqui com várias empresas, né? São 24 empresas. Então, database existe. O que o pessoal confunde muito, Mário, Danilo, dissídio, né? Fala assim, a época do dissídio. Não, dissídio coletivo é uma coisa, database é outra. É porque, antigamente, o povo juntava as coisas, mas assim, dissídio
é quando nós não chegamos num acordo com a empresa, a negociação trava, emperra, e aí nós, né, em conjunto, agora diz a lei, que a empresa, sindicato, vê se tem base. Vai ter que ser em comum acordo. Em comum acordo, vai chamar um mediador, pode ser da Justiça do Trabalho, ou um mediador, né, de carreira, enfim, e chamar ele para ele, geralmente 99,9% é a Justiça do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho, né, lá na mesa redonda. Aí o decide é quando não tem esse acordo, a gente chama essa terceira pessoa, e o que é o Ministério do Trabalho ou a Justiça do Trabalho, aí o que decidir, as duas partes têm que acatar. Então isso é dissídio, dissídio é a briga, quando tem briga. Data base é o momento da negociação. E essa data base, tem alguma legislação que fala sobre essa data base ou isso vem da negociação e da força sindical? Vem da negociação, mas assim, a gente tem como praxe, por exemplo, aqui, nós pegamos as empresas, vamos falar das CREC, por exemplo, elas começaram o trabalho em maio. Então, ali é o nascimento. Então, 1º de maio é a data base. Por quê? Porque começaram a trabalhar, a grande maioria, o serviço começou a ser prestado 1º de maio. As mineradoras é 1º de novembro. Por quê? Porque lá atrás foi negociado entre empresa e sindicato, na época, essa data base. Aí negociou. Para mudar ela agora, tem que ter uma nova negociação e as duas partes concordarem, né? Mas a questão do mês, ela é muito relativa, porque você acumula ali o que você tem como base de negociação, é importante dizer isso, a empresa não é obrigada a te dar reajuste nenhum. No mínimo a inflação. Não, né? Ela não é obrigada. Tanto é que existem muitos acordos aí, e existem muitas empresas, de quem nos acompanha, nos assiste, por exemplo, que não tem aumento hora nenhuma. Né? Então, assim, mas a data base num mês ou no outro, a diferença é que assim, é muito pouca, porque você acumula ali como referência a inflação daquele período, daqueles 12 meses. Então, ela é novembro, vamos mudar ela para maio. Você vai acumular os 12 meses da mesma forma para ter um padrão para você começar a negociar. É um padrão que você tem ali para dar um start nisso. E eu achei muito interessante você tocar nesse ponto, que é dos pontos que a gente recebe aqui no sindicato, né, Danilo? A pessoa que às vezes liga aqui e fala assim, esse ano eu ainda não tive meu reajuste, né? Aí você pergunta, qual é a empresa? Não, eu trabalho aqui, eu não sei quem é meu sindicato. Quando é que a empresa tem que me dar meu reajuste? Né? Como é que você vê isso aí, Danilo? A importância, né, desse trabalho que a gente faz aqui, né, para o trabalhador ter a sua data base garantida. Isso que o Diego falou é interessante, estava aqui pensando que estava falando, são dois aspectos, e às vezes a data base é novembro, e aí o cara entra dezembro ou janeiro, já foi se negociado, já foi se reajustado, e ele aí passa 3 meses e ele acha que, e como é que vai ficar a situação? Então assim, o trabalhador tem que entender, que a gente sempre fala para o trabalhador, que a gente tem que saber separar. O acordo coletivo é uma coisa, agora uma promoção individual é outra coisa. Então, porque tem muita gente que chega e ele confunde. Então, assim, o fulano lá, meu amigo, teve uma promoção, mas é uma coisa individual. Então, isso aí é da empresa, já não é um acordo sindical, já é uma coisa, um mérito do cara. Então, você foi promovido, enfim. Mas agora o acordo coletivo, ele é anual. E outra situação que o Diego falou que é interessante, que muita gente também não entende, quando o trabalhador chega e fala assim, fiquei sabendo que a inflação, estou dando um exemplo aqui, está 4, então vai ter 4 de reajuste. Nós não temos os 4 garantidos. Não é porque a inflação deu, porque muita gente entende, não pode dar menos que a inflação. Não existe isso. É obrigado a fazer reposição nenhuma. Isso, né? Entendeu? Então, assim, o pessoal tem que entender isso. Então, para ter o mínimo possível que a inflação já é uma luta. Então, assim, a pessoa pensa, então a inflação deu tanto, mas não. Então, assim, muita gente tem que entender que é igual o presidente falou. É porque nós não aceitamos menos. Isso, é diferente. Aí o pessoal acostumou. Então, assim, mas perante a lei pode ser menos ou zero. Ou até zero. Então, mas assim... Pode reduzir, inclusive. Isso. Mas agora o pessoal que é filiado ao Metabase, as empresas que o sindicato negocia, já acostumou. Então, a empresa já senta para negociar com o Metabase, sabendo que menos que a inflação, a possibilidade de negociar é zero. Então, é isso que acontece. Então, é mais pelo sindicato, pela luta. Partindo disso, presidente, dessa data base, reajuste, reposição, como é que funciona na prática essa negociação coletiva? Como é que se dá? Assim? Bom, na prática, né, nós temos que seguir um rito legal. Né? Você tem um rito de lei para seguir. Porque se chegar lá no dissídio, que é a briga, né, vamos dizer assim,
você tem que estar amparado pela legislação, né? Tem que ter feito tudo certinho. Então, o primeiro passo, nós convocamos por edital uma assembleia que a gente chama de pauta, né? Montagem da pauta de reivindicação. O que é isso? A gente faz aqui sempre 30 dias, 40 dias, por ali, antes de vencer, né, essa data base. E aí o trabalhador vai lá e coloca na urna, ou manda por WhatsApp, ou lá nos faz um pedido mesmo verbal, para a gente incluir na pauta, ó, vamos brigar por isso. Mas assim, o rito começa aí, né, Marco? Começa aí, né, Danilo? Fazer a assembleia de pauta, e aí a gente encaminha a pauta para a empresa, e dali começam as negociações. Isso aí. Danilo, como é que é feita essa assembleia de pauta aqui? Aqui o que o sindicato, né, através aí da presidente Diego, que capitania essas negociações junto com a diretoria, o sindicato vai lá, ouve o trabalhador. Qual a importância do trabalhador participar dessas assembleias, dar a sua ideia, né? Quantas ideias já saíram desses momentos dessa assembleia de pauta aí? O lanche foi uma ideia. O lanche foi uma ideia. É a última mais recente agora. Isso, foi o lanche. O pessoal vai trocar o lanche pelo dinheiro, porque ninguém está comendo. Então, enfim, Mara, a importância, porque é onde o trabalhador tem o direito de se expor o que ele necessita e acha que merece. Então, lembrando que é o seguinte, além da pauta que é retirada, que quando é via papel, que nós vamos lá, que é a maioria, 90%, todos os papéis são chega aqui no sindicato, lido, né, conferido, e a gente pega, não dá conta de fazer umas 50 páginas, não é assim. E aí o nosso presidente, ele ponteia, o que é? Tem uns pontos, esses aqui mais pessoas pediu. Então vamos nessa linha, porque a gente sabe, a negociação, você põe tem uns loucos aí que pedem fora da realidade. Sempre tem, em qualquer lugar tem. Isso aí faz parte. Então, assim, e lembrando que além da pauta ser montada pelo trabalhador, a gente entra na mesa de negociações, mas depois, para finalizar, também é o trabalhador que vota. Então, ele tem o direito de montar a pauta e depois ele tem o direito de falar se tá bom ou segue em frente. Então, enfim, então é igual o Diego falou, a gente acha alguns papelzinho, ou até o cara fala pra gente... Você era sonhador quando você não punha lá na pauta lá? Não, sempre fui dentro da realidade. Porque você era sonhador, mano? Eu já fui sonhador. Já fui. Eu sempre baseei o mercado que tá aplicando, entendeu? Só que graças a Deus a atuação do Metabase é diferente. Sempre tem, nosso presidente, eu sempre falo, um coelho, a cartola sai daqui de todas as negociações que a gente faz, que a gente não espera. Então, graças a Deus, a cada ano que vem passando as negociações, o poder aquisitivo dos nossos associados vem se aumentando, e desde vale alimentação, plano de saúde, próprio salário. Então, porque o sindicato ele baseia nas negociações do Metabase, não só no salário, porque a gente sabe que o vale alimentação ele é importante, porque você deixa de comprar no supermercado e gastar o seu dinheiro. Enfim, ter um plano de saúde hoje adequado, ele tem um custo. Então, só quem vai na fila do SUS sabe o que estou falando. Então, assim, agora, você poder... A clínica que o sindicato está montando de saúde, que o cara não vai precisar passar seu cartão e vai ter um pediatra de plantão. Então, em tudo isso faz parte de uma negociação. Então, eu acho que aqui no sindicato é bem planejado. Está em boas mãos, que é o Diego, eu sempre falo para todo mundo, ele é o cara pensador mesmo. Candidato político, se tiver no sindicato, eu sei. Não, mas isso aqui não é política, não. Isso aqui é a realidade. A gente, às vezes, aparece muito na porta da empresa, mas atrás, por isso, tem todas as estruturas e todo, como se diz, todo o acompanhamento, desde o jurídico nosso também, tem toda uma estrutura que, às vezes, aparece menos, mas é o mais importante é que nós estamos na porta da empresa, desde a nossa funcionária, nossos diretores também. Então, é uma estrutura muito grande. Para nós estar falando aqui, tem uma estrutura. O Thiago está ali atrás, entendeu? Qualificado para isso. Então, a gente... Mostra aí, jovem. Mostra sua câmera aí. Tá lá pilotando Então, assim, a estrutura do sindicato, ela é bem feita. Então, os equipamentos, você pega o caminhão, tem todas as suas revisões que é necessário. Então, enfim, o sindicato se estruturou muito, por isso está vindo os resultados e as batalhas que nós temos na negociação vem crescendo a cada dia. Dentro do que você falou aí, só para um dado, né? O pessoal que nos acompanha, você falou dos benefícios e tudo mais, nosso acordo coletivo com as 24 empresas, nós somos 24 empresas que nós negociamos, né? Com 24 empresas, nós somos aí aproximadamente a nossa categoria 4 mil trabalhadores, dos quais 90% são filiados ao sindicato. E nossos acordos coletivos giram nas 24 empresas, por ano aqui na cidade, 180 milhões de reais. Então, essa é a relevância, é o peso do Sindicato Metabase dentro da comunidade e para os trabalhadores, né? Então, é tudo isso que você falou, o plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida,
os 3 terços de férias, todos os benefícios quando somados ali, que é dinheiro que, né, sai do bolso da empresa e vai para o trabalhador, seja ele por vários benefícios, é nessa ordem aí de 180 milhões de reais por ano. Essa é a importância do Sindicato Metabase dentro da comunidade, porque eu até falei num podcast esses dias, se o sindicato sumisse do nada, né, seriam 180 milhões a menos. Não seria, Diego, as empresas continuariam fornecendo esses benefícios. Então, por que as outras não fornecem? É isso aí, essa é a pergunta. Não é? É uma coisa que tem que ser falada, né, Mário? Mas é isso. O Danilo acho que tocou num ponto importante aqui que vale a pena a gente abordar. O Brasil, nos últimos dias, acho que teve uma efervescência enorme aí, muita coisa, muita mídia, sobre sindicato, contribuição sindical, volta, imposto sindical, não volta, né? E a gente falou em outras oportunidades aí nos nossos informativos que não é imposto sindical. Na verdade, estou falando lá de uma contribuição. Que já existe há muitos anos. Que já existe. Qual a importância desse recurso? Mas além do recurso, do trabalhador ser associado ao sindicato nessa negociação coletiva? Bom, a diferença primordial é que quando nós sentamos, né, na mesa de negociação, e aí esses números aqui, somos 4 mil trabalhadores em média, e 90% são filiados, o empresário sente pressão. O sindicato fala pelo trabalhador, o trabalhador confia nesse sindicato. Confiança é a base de qualquer relacionamento forte. Qualquer relacionamento que você tenha, para ser forte, tem que ter confiança. Então, quando o trabalhador confia no sindicato, de que maneira? Expressando a sua filiação, a empresa percebe e ouve essa pauta de reivindicação com muito mais carinho, com muito mais zelo, com muito mais cuidado, né? Então, a questão de contribuição, como nós vamos prestar esse trabalho? O Danilo falou do caminhão que está aí, né? Todo mundo conhece o Trem Terra Nossa. A estrutura que o Thiago mostrou aqui, a estrutura do sindicato, o Metabase Saúde, tudo isso é feito com dinheiro, né? E essa contribuição, e aí, fazendo um parênteses aqui, tem inclusive, né, a nossa central, né, que nós somos filiados, inclusive a Força, soltou uma nota anteontem, né, para você ver que nós tratamos o movimento, e a Força também trata como sério. Soltou uma nota ontem, assim, alertando o sindicato, porque infelizmente tem alguns sindicatos que têm exagerado na cobrança. Com certeza. Né? E geralmente esses que exageram são os que não... Os que menos trabalham. São os que não trabalham, infelizmente. Como em todo lugar tem ali aqueles que... Todo segmento Todo segmento é ruim. Mas aqui no Metabase, cara, nós, né, o trabalhador ele contribui com 1% do seu salário de carteira com um dia de trabalho no ano. E ele tem todos esses benefícios de volta. A gente já falou aqui em vários podcasts, né? Campeonatos, ação social, questão de saúde, a representação, né? Manter os diretores, manter a estrutura, manter tudo isso custa. Mas o importante é quando você olha e vê que você paga, né, contribui com 1% mais um dia de trabalho no ano, ou seja, se você fizer essa conta, dividir esse dia ao longo dos 12 meses, vai dar mais ou menos aí 1,5% do seu salário por mês. Você paga 1,5%. E você tem tudo isso que você tem, essa matemática é fantástica. Então o problema não se está na contribuição, o problema se está, infelizmente, nessa mídia que é feita pelo patrão, porque olha só, se o sindicato fosse tão irrelevante como eles querem dizer, por que o patrão ia ficar perdendo tempo falando que é? Deixava quieto. Deixava quieto aí. O sindicato não servisse para nada, ninguém precisava trabalhar contra ele. Não, ninguém precisava trabalhar contra ele. O sindicato serve e é o único ator social capaz de tirar lá o dinheiro do patrão, por isso que o patrão é revoltado. Tirar o dinheiro do patrão e transferir para o trabalhador. Né? Então, é muito importante. Sem contribuição não tem sindicato. Sem sindicato não tem direito, não tem convenção coletiva, não tem acordo coletivo. Aí, se infelizmente ou felizmente, né, sei lá, a gente respeita, alguém ainda acha que o patrão, por bom grado, como você diz, por paixão, vai ajudar ele, né, Danilo? Aí tem que largar para lá, né? Mas aqui a categoria nossa sabe que não é assim. E o principal, não é só a questão de acordo, não é só a questão de benefícios, que são, logicamente, os principais, mas é o dia a dia. Todo dia, vocês estão aqui, os diretores estão aqui, todos os dias, o trabalhador vem aqui, ele aciona o telefone, nós estamos lá na porta, toda semana nós estamos na porta de uma empresa, né? Então, assim, ele vê o dia a dia. Esse dia a dia é o diferencial. Só contando um caso, ontem às 19h30 tive a reclamação de um ônibus da CEMOC, sem ar-condicionado, o turno estava indo. Aí hoje você não recebeu a mensagem que o turno veio embora,
trocaram o ônibus, já com o ar-condicionado. Tiraram. Tava até muito gelado. Então assim, foi ontem o turno, tava indo trabalhar 19 horas e saiu hoje cedo, já trocaram o ônibus, o cara agradeceu. Pô, o ônibus tá zero, trocaram com o ar. Aí esse cara, aí ele fala assim, eu pago e sou atendido, então não tem problema. O problema nosso é pagar por algo quando você não tem resultado, né? Quando você tem resultado, aqui, tanto é que aqui 90% das pessoas contribuem e claro, tem um ou outro aí que reclama, normal, a vida tem muita gente reclamando mesmo, mas a grande maioria não reclama. Por quê? Porque vê o dinheiro dele voltando para ele em forma de trabalho. Né? Interessante. Eu sou chateado de pagar o tanto de imposto que eu pago e não ter um retorno do poder público. É isso que me chateia. Pagar o tanto de imposto que eu pago e andar numa estrada ruim como aquela que tem no terminal. É isso que me chateia. Me chateia pagar imposto do jeito que eu pago e lá naquela UPA a UPA está lotada. É isso que me chateia. Pagar a iluminação pública cara que eu pago e não ter lâmpada no poste. É isso que me chateia. Não é pagar 1% do sindicato e ter tudo isso esses benefícios e esse atendimento. Isso não me chateia. Isso que o presidente fala é tão interessante que é o seguinte, você pode ver, a gente paga pedágio, mas a estrada de qualidade a gente chateia. Porque você está sendo atendido de qualidade. Agora durante você paga. Mas o PVA não reclama, porque você paga o PVA. Enquanto você paga o pedágio, está pagando 2 vezes a mesma coisa, né? Então, assim, o PVA era para isso. Mas a discussão, Marcos, para a gente avançar, a discussão, assim, o que eu proponho sempre quando eu estou em reuniões do movimento é o seguinte, de uma maneira geral, sabe? Porque tem feito essa discussão, não paga quem quiser. Beleza. Mas então, nós deveríamos fazer discussão lá no Congresso também é o seguinte, paga quem quiser. Mas só tem os benefícios do acordo também quem pagar. Ué, justo, não é? Justíssimo. Ué, não, eu não quero contribuir com o sindicato, mas também o aumento, o vale alimentação, o plano de saúde está lá no acordo também, eu não tenho direito não. Aí é justo, mas infelizmente essa discussão também o patronato não quer fazer. Por quê? Porque o sindicato, né, fica de cima. O patronato eu acho que não quer deixar que essa discussão aconteça, porque isso ia mostrar a relevância do movimento sindical. Exatamente. Quando você tirasse, né, só quem, isso que o presidente falou, só quem está ligado à entidade sindical participasse dos benefícios e das conquistas que ela produz, aí o trabalhador ia ver a diferença que o movimento sindical sério e que trabalha faz na vida. Em Catalão o movimento sindical é tão sério. Catalão é uma das cidades do estado de Goiás que mais cresce na área de serviços de saúde. É a que mais cresce nos últimos anos na prestação de serviço de saúde. Prova disso, nós temos 2 hospitais aqui em Catalão que estão reformando aí, de 5 anos para cá viraram potência. Clínicas para todo lado, e boas. Isso é bom. Excelente. Mas sabe por que cresce assim, Mar? Porque tem muitas pessoas dependentes que usam o plano de saúde. E esse plano de saúde está cedido dessas empresas na onde? Nos acordos. Do Metabase e dos demais sindicatos da cidade. Então, assim, essa é a relevância, cara. Não vê quem não quer ver, né? Mas o pessoal vê, só que se assumir, é como você disse, se assumir tem que falar, realmente é relevante. Então, sim, o movimento sindical faz diferença, né, Dani? E isso que o presidente foi tão interessante, se a gente pegar todo o movimento sindical que tem plano de saúde em Catalão e tirar, se fosse todo mundo para a UPA, aí que eles iam ver. Que eles iam ver. E não ia ter stand de hospital particular igual o presidente não tá ia, falando. Porque só para atender pelo SUS? Não ia, né? Tem muita gente que fala, e isso é muito importante deixar registrado, que Catalão é uma cidade que cresce, Catalão é um polo, e o movimento sindical tem uma grande parcela nessa engrenagem. Exatamente, cresce porque o movimento sindical briga, e aí nós temos os melhores salários, os melhores benefícios, porque o movimento sindical briga, não é porque ninguém briga aí não. Não é porque ninguém briga aí não, porque Catalão já está, né, já está mais do que provado isso. Só que, infelizmente, tem pessoas que não querem enxergar isso. Tem outro ponto da cidade de Catalão que me chama a atenção, Danilo. As grandes redes de supermercado que vieram para Catalão de um tempo para cá. Um montão de vale alimentação que é negociado aqui nos demais sindicatos. Hoje, assim, que a gente também tem o vale alimentação, inclusive o meu chegou hoje, foi 3 meses. Tinha perdido a mosaica. Mas tá bom, agradecer. Chegou, aí é o seguinte, a gente vai, minha mulher até fala para mim, o dia que o vale cai a alimentação, que é no último dia do mês, a minha esposa fala, nós não vai no supermercado esse dia. Porque nós não conseguimos menos de 3 horas. Porque é tanta gente na empresa, nas filas do supermercado, igual você falou, as redes de supermercado crescendo, você pega os bairros de gente de fora aí,
Tem uns mercadinhos menores também que cresceu, por quê? Porque o Vale Alimentação, o valor dele mensal é muito alto, que é negociado através... Sabe uma coisa que eu lembro aqui, o Danilo Maria, o Jovem vai controlando aí que é o tempo, né? Senão nós ficamos aqui tarde inteira batendo papo, 25 minutos. Mas um papo relevante, né? Importante. Quando nós assumimos aqui em 2012, nós tínhamos aqui, nas nossas empresas, por mês, era na faixa de R$350 mil de vale alimentação. Hoje é 2,5 milhões. Mês. 10 anos depois, por mês. 2,5 milhões mês. Era 300 mil, 350 mil mês há 10 anos atrás. Em 10 anos, nós aumentamos 10 vezes. O movimento sindical não teve a ajuda de ninguém, cara. Então, o movimento sindical de Catalão, aí isso aumenta a base, mas tem os outros sindicatos que também aumentaram. O movimento sindical em Catalão gera, você está me ouvindo, o movimento sindical em Catalão gerou, nos últimos 10 anos, empregos na área de alimentação e de saúde. O Sindicato Metabase e os demais sindicatos de Catalão geraram isso, cara. E aí, quem está nos acompanhando não concorda, nos mostre. Fato. Porque o que eu estou te dizendo é fato, é notícia, é verdadeiro. Né? Então é isso, mano. Mas enfim, vamos seguir, né? Senão... A gente tocou em dois assuntos. Senão o povo fica grilado porque nós vamos falando a verdade. Né? A verdade grila muita gente. A gente tocou em dois assuntos, né, que fazem parte da negociação coletiva, plano de saúde e vale alimentação, né, que nós temos. Sim. E o movimento sindical sempre tem dentro das suas pautas, dentro dos seus acordos coletivos. E você esclarecer para a comunidade, presidente, junto com o Danilo aí, o que é esse instrumento? Acordo coletivo de trabalho, e qual a diferença dele de um outro instrumento que a gente tem também, que é convenção coletiva de trabalho. Bom, sendo bem didático, acordo coletivo de trabalho é quando o sindicato negocia diretamente com a empresa. Aí você tem um acordo coletivo. Quando o sindicato dos trabalhadores negocia com o sindicato das empresas, aí é uma convenção coletiva de trabalho. A diferença é essa. A convenção, o sindicato patronal, porque tem o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos patronal, dos patrões. Sindicato é tão ruim que o patrão também fez sindicato para ele. Você vê como é que é a realidade. Não abre mão de ter. E tem muita gente aí que não sabe o que fala, né? Então, quando juntos os dois sindicatos negociam, é uma convenção. Nós aqui temos muito mais acordo, porque a gente negocia diretamente com as empresas. Então, eu tenho um acordo com a empresa, um acordo com outro. Qual que é a vantagem e desvantagem? A questão do acordo é porque você negocia com a empresa e vai de acordo com aquela empresa. Então, está mais dentro da realidade daquela empresa. A convenção, quando você tem muitas empresas semelhantes, né? Tem empresa aí de 10, 15 trabalhadores, você tem umas 20 empresas dessas. É mais fácil você fazer uma convenção, negociar um instrumento só, porque todo mundo segue aquele instrumento. Então, basicamente é isso. E só para a gente encerrar sobre esse tema, sim, plano de saúde e vale alimentação sem acordo coletivo, não é lei. Existe? Não pode existir. Mas não como alguém pode chegar aqui e te dar um dinheiro aí do nada. Mas não é lei. O que a lei determina nas relações do trabalho é a CLT. Está lá no Brasil, a CLT foi reformada em 2017, né? Uma reforma nefasta que arrebentou o trabalhador e o movimento sindical, mas nós estamos resistindo, né, dia após dia. Com certeza. Então, o que tem lá na CLT é o mínimo, essa é a obrigação, é lei. É o salário mínimo. São algumas condições de trabalho, mas lá não tem a obrigatoriedade da empresa ter plano de saúde nem alimentação. Senão todas tinham. E a grande maioria não tem. Só tem quem tem sindicato forte que negocia. Com certeza. É isso aí. E acho que a gente está chegando aqui, num tempo bacana já. Então a pergunta que a gente sempre recebe aqui, Danilo, queria que você respondesse, que o presidente também respondesse, você falasse se realmente a gente recebe essa pergunta aqui. Por que o Sindicato Metabase não pode representar qualquer trabalhador? O pessoal tem procurado aqui o Sindicato Metabase. Você que é o WhatsApp mais acionado aí na cidade de Catalão, acho que é o do Danilo. O pessoal tem procurado aqui a representação do Metabase, o pessoal quer o Sindicato Metabase, quer fazer parte dessa luta? Com certeza. Hoje a lei é clara, né? Então, assim, a gente dentro da empresa, principalmente que está dentro da CEMOC, a gente todos os dias estamos ali na porta com trabalhadores. E tem várias empresas lá dentro que o cara, pelo amor de Deus, onde nós assina, cadê a ficha? Então, assim, hoje nós temos uma legislação que tem que ser cumprida. Então, hoje, toda empresa tem um CNPJ. Através do CNPJ é que define a atividade que é da empresa. Se ela é uma construção civil, se ela está... Porque quando ele vai abrir o CNPJ, ele tem que falar a categoria e o ramo da atividade que ele vai seguir.
E seguir aquilo que ele falou, né? Isso, e seguir aquilo que ele falou. Então a gente não pode pegar vamos dar um exemplo, o pessoal da jardinagem, mesmo estando dentro do complexo da CEMOC, dando exemplo, o Mosaico, ele faz um trabalho de jardinagem, tem o pessoal da vigilância, segurança, porque ele tem um sindicato específico pela legislação, que não abrange o Metabase. Então, muita gente procura, fica doido, quer vir aqui, nossa, o sonho nosso, mas assim, aí o pessoal tem que entender, porque quando ele abre o CNPJ, ele tem que destinar, falar, minha atividade é essa, e eu tenho que seguir essa atividade. Então, ela está dentro do mesmo complexo, mas de atividades diferentes que o Metabase corresponde. Nós representamos, né, tecnicamente é mais ou menos assim, nós representamos a categoria, que é a categoria dos mineradores, da produção de fertilizantes e misturadores. Então, toda atividade de uma empresa que não é ligada a isso, nem a mineração, nem a produção de fertilizantes, nem a mistura de fertilizantes, nós não atuamos, não representamos. É outro sindicato que dessa categoria. Só que deixar bem claro, mesmo nós não representamos como sócio, legalmente, principalmente os que trabalham os terceiros, todo dentro do nosso complexo, nós atuamos diretamente. Nós já atuamos lá em transporte. Isso, né? Naquelas que necessitam de uma ajuda, né? Isso. Tem algumas que necessitam que, como se diz, não tem nenhum sindicato aqui. Que é até de fora o sindicato, que a pessoa não tem nem contato. Não tem com quem falar. Isso, eles vêm aqui, aí como as empresas donas do contrato representada nossa, que é as mães, nós falamos diretamente, dá uma olhadinha para nós, porque é o seguinte, as empresas grandes, ela faz um contrato com uma empresa menor, para ela prestar um serviço, tem algumas exigências lá dentro, que é alimentação, transporte, segurança, EPIs, o básico. E aí, quando ela deixa de cumprir algum desse básico, e não tem um sindicato em Catalão para representar, que nem vê, aí nós vamos atuar através da mãe que contrata e fala, dá uma olhada nessa empresa ali, que ela não está seguindo o contrato que foi assinado. Então a gente atua indiretamente. Você vê, você perguntou aí a questão de plano de saúde, a alimentação se é obrigatório, e eu já falei que não é, né? E outra coisa que não é obrigatório, que a gente não dá muito valor, o Danilo falou aqui sobre o ônibus. O transporte não é obrigatório. Você tem que chegar lá para trabalhar. Você tem que chegar lá para trabalhar. Ah, mas lá na zona rural. Antigamente tinha a tal da Oritino. Hoje não tem. Hoje não tem. Porque a reforma acabou, mas os nossos representados tem, porque foi para carteira. A Oritino foi embora junto com o imposto sindical. Foi junto com o imposto sindical. Então, assim, o transporte, nós negociamos, tá lá nos nossos acordos, e a gente movimenta também emprego nessa área. Com certeza. Né? E aqui no Metabase é transporte de qualidade. De qualidade. Do ar-condicionado aí. Não, já foi, né? Não, você vê que o respeito é tão grande, porque tem empresas aqui que nós representamos que está trocando a empresa, que é a partir de 1º de novembro, já ligou ontem para o sindicato, mesmo nós não somos representante legal, para nós fazer as vistorias no ônibus, acompanhar se os ônibus são de qualidade, se realmente é aquilo que necessita o trabalhador e que nós brigamos na negociação. Beleza, gente? Presidente Diego, eu tenho uma última questão. Né? A gente está terminando o mês de setembro, vamos entrar em outubro, e nós temos em 1º de novembro a database das maiores empresas aí, né? Questão de funcionários, que é a CEMOC e a Mosaic, database dos companheiros lá em 1º de novembro. E aqui no sindicato tem um lema nosso muito interessante: manter e ampliar. Por que manter? Se nós já conquistamos, já faz parte do acordo coletivo, queria que você explicasse para a comunidade e para o trabalhador que a gente representa o quanto é importante essa questão do manter para a gente conseguir avançar. Porque a reforma trabalhista lá em 2017, que tirou o imposto sindical, todo mundo festejou, também tirou o seu direito garantido. Você lembra disso? Nós queremos meu direito garantido. E era mesmo. Quando você escrevia no acordo, chama ultratividade. É o nome técnico da palavra, ultratividade. Uma vez lá, dali para frente. Era assim. Aí veio a reforma trabalhista, que muitos trabalhadores aplaudiram, porque ia parar de pagar o imposto sindical. Ela também tirou, além da Oritino e outras coisas, ela também tirou o seu direito adquirido. Então, o que acontece? A database, ela é de nesse caso você está falando, ela é de 1º de novembro a 31 de outubro do ano seguinte. Deu 31 de outubro do ano seguinte, aquelas conquistas que estão escritas ali no acordo, zera tudo. Zera tudo. Tem que começar a negociar de novo. Duas negociações. Então, existia o tal do direito adquirido, que é a ultratividade. Em 2017, está escrito lá no artigo 611, 12... Está lá na reforma, não me lembro o artigo, mas está lá. Pesquisei no Google, você vai ver. Vedada a ultratividade.
vedada, proibida a outra atividade. É proibido pela lei. Só que nós do Metabase, nós sempre brigando, por isso manter e ampliar. Essa é a nossa luta. Né? Então, esse é até um ponto de reflexão. Mais um, né, para você entender quanto o movimento sindical é importante para a sua vida, para a comunidade onde você está inserido, e às vezes abrange pessoas, né, que você nem sabe, mas que estão lá abrangidas pelo movimento sindical. Como eu te disse, imagina esses sindicatos sumissem de uma hora para outra, parar, né, de ter esses vales, esses planos de saúde, quantas clínicas fechariam, quantos supermercados fechariam, empresas de transporte fechariam, quantas, né? Então, o movimento sindical no Brasil, ele é muito, mas muito relevante. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Ele é muito relevante, né? E por isso tudo que é muito relevante, por isso que há uma certa manobra para tentar mostrar que ele não é. Mas ele é muito relevante quando bem feito. Com certeza. Esse foi o nosso Metabase da cidade. Agradecer aqui o Danilo, agradecer o Diego. Danilo, queria te deixar aí, né, ali, fazer suas considerações finais, né? Nós vamos entrar aí agora na campanha salarial, né, falando direto para o nosso trabalhador 2023-2024. Queria que você falasse aí com o trabalhador sobre essa representação e a gente vai começar essa luta aí e ver como é que vai ser, né, essa campanha salarial desse ano. Com certeza, né, Mar? Então, agradecer a todos os associados do sindicato, que sempre estamos aqui à disposição de vocês, 24 horas, sábado, domingos, através dos WhatsApp, todos os diretores também que ficam dentro da empresa, os funcionários. Então, dizer, vamos começar mais outra batalha, cada ano tem que as negociações, e dizer que nós estamos aqui para poder te representar da melhor forma possível, talvez não da maneira que você mereça, mas da melhor forma possível, com dignidade, muito trabalho. Presidente Diego, suas considerações finais e o que o trabalhador pode esperar dessa campanha salarial que vem aí, dessa database? Luta, né? Luta. Então, assim, é um cenário de inflação baixa, né? A inflação está na casa de 4%, 5%, mas nós vamos brigar muito pelos benefícios, né, além do salário. Né? Porque para nós o importante, claro que o salário é o principal, mas para nós é importante a remuneração, o todo. Né? O dinheiro entrar no bolso do cara, porque o cara precisa do dinheiro para viver. E principalmente da condição e do ambiente de trabalho. Segurança, né? Nós temos acompanhado bastante aí várias atividades, todas as CIPAs, todos os movimentos de segurança, porque é importante o trabalhador ir trabalhar e voltar, né, seguro, tranquilo de si, né, e do ambiente. Então nós estamos sempre nessa luta. Então sempre pode esperar de nós, né, do Metabase, enquanto aqui eu tiver, e sempre, o Metabase tem 41 anos, vai continuar existindo aí por centenas de anos, porque a mineração aqui, a mina é longa, né? E o que nós temos que fazer aqui é deixar legado. E é isso que nós vamos fazer, continuar fazendo. Obrigado aos diretores do sindicato, aos trabalhadores, aos associados, aos empregados e prestadores de serviço do sindicato, e principalmente, né, a comunidade que sempre tem nos acompanhado, né? O Metabase na cidade tem crescido muito em audiência, porque é isso, é um bate-papo trazendo a relevância e informação para a categoria. Então, um abraço para todo mundo e até semana que vem. É isso aí, um abraço a todos que nos acompanharam, você que nos acompanhou até agora, agradecer. Né? Compartilhe aí esse conteúdo para que as pessoas possam ficar informadas, para que essa informação, né, seja relevante para mais pessoas. Isso foi um pouco do trabalho do Sindicato Metabase, um pouco da nossa representação sindical, um pouco daquilo que a diretoria vive aqui. Essa é a nossa realidade. Deixar um abraço aí para todo mundo e até semana que vem. Vamos dar na aberta lá, dar um tchauzinho para a câmera. Até a próxima. Valeu, um abraço. Em breve tem mais Metabase na cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.